E eu gostaria de, nesta noite, trabalhar com os amados irmãos o seguinte tema: esperança na volta de um Senhor. E para falar sobre esse tema, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Livro de Apocalipse, capítulo 1, nós vamos refletir nessa noite sobre alguns versos do capítulo 1, para que nós possamos refletir sobre esse tema, esperança na volta de um Senhor. Todos acharam, amados irmãos, Apocalipse capítulo 1, verso 9. Amém? O texto da palavra do Senhor diz o seguinte: eu, João, irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amados, vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Santo Espírito nessa noite. Amado e bondoso Deus, mais uma vez diante da sua presença, rogamos que a tua iluminação adentre aos nossos corações, que ao refletirmos sobre esta palavra, nós possamos ser transformados pela tua presença em nós. Pedimos ao Pai que o Senhor trabalhe em nossa vida, para que nós venhamos a reconhecer o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Que nós possamos reconhecer que sem Ti, Pai, não há esperança, e que somente em Ti podemos ter esperança para viver esses dias que nós temos vivido. Que o Senhor esteja conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante do livro de Apocalipse, e popularmente as pessoas consideram o livro de Apocalipse um livro de terror, um livro de destruição. Muitos têm até medo de quando se fala que vai pregar em Apocalipse, porque eles têm uma ideia do fim. Não de um fim esperançoso, mas um fim muito trágico. Mas o Apocalipse, ele é o livro da redenção. Ele é o livro da esperança. Quando nós vemos a descrição que o Apocalipse nos traz, nós vemos um Jesus glorioso, um Jesus ressurreto, um Jesus que tem controle sobre todas as coisas. E é interessante quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, você encontra a figura de um Jesus servo, um Jesus sofredor, um Jesus que é humilhado, um Jesus que morre numa cruz. Mas quando você adentra a leitura do Apocalipse, você encontra uma outra figura de Jesus. O Jesus glorioso, ressurreto.
O Jesus que venceu a morte, o Jesus que caminha no meio da sua igreja para transformar realidades, para transformar a história das nossas vidas e, consequentemente, daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, falar do Apocalipse é falar da esperança. A esperança que está na volta de um Senhor. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós confessamos, que esse Jesus não está morto, mas ressuscitou para transformar completamente a nossa vida. E esse livro, ele é escrito em um momento de grande perseguição. Os cristãos estavam passando por dias muito complicados. Havia intensa perseguição contra a igreja, uma perseguição que foi iniciada por Nero até Constantino. Constantino, quando todas as coisas vão ser ali feitas um só governo. Você tem no ano 41 já perseguição com o imperador Cláudio, mas é no tempo de Nero que essa perseguição vai se tornar sangrenta. Nero, querendo perseguir os cristãos, incendeia 10 dos 14 bairros de Roma e coloca a culpa nos cristãos. E ali em diante os cristãos começam a ser perseguidos, mortos, expostos a toda sorte de sofrimentos. E João, ele é deportado como um preso político. Quando o imperador Domiciano tem em seu coração, esse Domiciano que vai vir depois de Nero, ele compreende que o cristianismo está sendo um empecilho para o ideal de Roma. E Domiciano, ele olha para a figura de quem estava ali representando o cristianismo, e o último apóstolo vivo era o apóstolo João. E o que ele pensa, se nós exilarmos João e apagarmos a última figura de liderança, de referência, o cristianismo vai acabar. Ele vai se corromper. Então ele pega João e coloca nele de Patmos. E é nesse momento em que João está ali, no meio em que a igreja está sofrendo, se corrompendo, cristãos fiéis estão morrendo por causa da crueldade romana. É nesse contexto que emerge o Apocalipse. Em um contexto onde muitos cristãos, diante da dificuldade, estavam perdendo a esperança, perdendo a sua fé, é nesse contexto que Deus traz a revelação do Apocalipse, com o objetivo de trazer esperança, de trazer de volta as convicções básicas daquilo que nós cremos e confessamos. E é nesse contexto que o Apocalipse vai surgir. E nesta noite, a minha intenção em conversar sobre esse texto é trazer esperança. Porque semana após semana, nós somos colocados com notícias não tão agradáveis. A gente liga a televisão e só vê coisa ruim acontecendo. A gente vê decisões tomadas pela nossa justiça brasileira que não nos levam a ter alegria. A gente olha para os números da crise sanitária e cada dia mais fica pior as coisas. E alguns dizem que o mês de maio vai ser pior do que foi o mês de abril ainda. A gente olha para a igreja e a igreja, ao invés de estar se posicionando como cristã, está se levando pela multidão, se corrompendo com práticas que não são bíblicas. E muitas vezes nós somos tentados a perder a esperança, a acreditar que talvez a gente está correndo em vão. E é nesse sentido que esse texto e esse livro nos colocam novamente no trilho de esperança, de cuidado. Quando nós lemos o verso 9, João começa o seu escrito da seguinte maneira: eu, João, irmão vosso e companheiro. E é interessante a expressão irmão e companheiro aqui, porque essa expressão é muito mais do que um irmão na fé. A expressão indica que João realmente está sentindo o que os irmãos estão sentindo. João se coloca como se fosse um só com os irmãos. E ele fala que ele é irmão desses irmãos que estão sofrendo em 3 características. Ele fala, nós somos irmãos no sofrimento. E a palavra sofrimento aqui, ela indica uma grande pressão. Uma pressão tão intensa que nos faz existir. Uma pressão tão intensa que nos faz desacreditar da própria vida. E João diz, nós estamos juntos no sofrimento. Mas também João diz que nós estamos juntos não somente no sofrimento, mas também no reino.
E aí João traz à memória que nós não somos cidadãos comuns, que nós temos um reino, e esse reino não é visto nas coisas que nós estamos contemplando nesses dias. É um reino espiritual, de um Jesus que venceu a morte, de um Jesus que nos ganhou naquela cruz, que nos salvou, que nos redimiu. João diz, nós estamos juntos nos dias de sofrimento, mas devemos lembrar que nós estamos juntos porque pertencemos a um outro reino. E ele diz a última expressão, não somente no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Uma das maiores marcas dos cristãos é a perseverança naqueles dias. E ele tem consciência, quando continua o verso 9, que ele estava na ilha de Pátimos por causa de duas coisas, por causa da palavra de Deus e do testemunho. João diz, irmãos, eu estou aqui preso, eu não estou de férias, eu estou sofrendo. Por quê? Porque eu amo vocês. E porque eu não vou desistir de pregar esse Jesus que pode mudar a história. Esse é o contexto em que João começa a sua carta, seu texto. E quando nós adentramos nos próximos versos, porque ele dá essa introdução no verso 9, mas nos próximos versos, João vai escancarar algumas coisas a respeito do que Jesus está fazendo, de quem Jesus é e de como Deus está cuidando da nossa vida. E João quer aqui, amados irmãos, que os irmãos das igrejas que estavam passando por aquelas situações percebam algumas coisas. Assim como nós precisamos hoje perceber algumas coisas muito importantes. E a primeira lição que esse texto nos ensina, amados, e que João desejaria que os irmãos estivessem ouvindo, é que eles percebessem que nós não estamos abandonados. Nós não estamos abandonados. Quando nós lemos o verso 10, ele diz o seguinte, achei-me em espírito no dia do Senhor. E eu queria fazer um adendo aqui para uma coisa muito importante. A expressão que João está em espírito significa que João está tendo o seu momento com Deus. E esse momento acontece no dia do Senhor, uma referência ao domingo, onde os cristãos celebravam a ressurreição de Cristo. João está naquele domingo, muito provavelmente pela manhã, buscando a Deus. No meio do sofrimento, no meio das suas angústias, João se coloca diante de Deus. E por que isso é um adendo muito importante? Porque às vezes, amados irmãos, quando nós passamos por dificuldades, a primeira coisa que a gente faz é deixar de orar. É deixar de buscar a palavra, é deixar de estar junto na igreja. A gente começa a achar que tudo isso não vale a pena. João faz o caminho contrário. No meio da dificuldade, João está diante de Deus, buscando a Deus em espírito no dia do Senhor. E é quando João está buscando, que o texto continua dizendo, ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Percebam a dinâmica do texto. Enquanto João, no meio da dificuldade, está buscando ao Senhor, quem vai ao encontro dele? Quem toma a iniciativa de chegar até João e trazer alento ao coração de João? E eu me lembro no texto do Getsemane, que Lucas escreve que Jesus estava orando em agonia, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E nesse contexto, Lucas nos diz que o anjo do céu vinha e confortava o Filho de Deus. Da mesma forma, João, no meio do sofrimento, está buscando a Deus e o próprio Jesus vem confortá-lo. Amados irmãos, quando nós estamos passando por dias difíceis, por crises, é hora de dobrar o joelho e buscar o Senhor. Porque Deus vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro para trazer esperança, para consolar a nossa vida, para dar expectativas que nós muitas vezes vamos perdendo ao longo da caminhada. E o texto nos diz, no verso 12, que João, ele vai olhar para trás. E eu queria mostrar que Deus não nos abandona aqui, amados. O texto tem uma dinâmica muito linda, porque ele mostra que Jesus está com João de forma pessoal, mas também com a igreja de forma coletiva. Primeiro, Jesus vai ao encontro de João, que está buscando, que está clamando. E quando João olha para trás, olha o que fala o verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem,
com vestes talares, cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro. Amados irmãos, aqui nós encontramos 3 figuras muito importantes. Quando o texto fala que ele volta e vê 7 candeeiros de ouro, a primeira pergunta que deve vir: o que são os 7 candeeiros de ouro? O que João está vendo por 7 candeeiros de ouro? Quando você vai no verso 20, você tem a resposta. O verso 20 diz que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, pensa comigo, João está buscando a Deus, ele escuta uma voz, e quando ele olha para trás, ele vê a igreja de Cristo. E quando nós lemos as cartas às igrejas, sabemos que há igrejas ali sendo perseguidas, igrejas que foram se corrompendo, igrejas que esfriaram no amor, igrejas que deixaram de seguir ao Senhor. Ele olha a realidade do que está acontecendo naquele momento. Mas ele diz que no meio dos candeeiros, ele vê um semelhante a filho do homem. E a expressão aqui, filho do homem, indica que ele está vendo o próprio Jesus. É a mesma descrição que Jesus fala de si como o filho do homem. É a mesma descrição de Daniel, capítulo 7, verso 13, que ele fala ao filho do homem. Ou seja, João olha para a igreja e está vendo Jesus ressurreto andando por sobre a igreja. Mas esse Jesus que ele está vendo andando por sobre a igreja, ele tem vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, e aqui indica o sacerdote. E quem era o sacerdote? É aquele que intercedia diante de Deus por causa dos homens. Ou seja, quando João olha para trás, ele vê a igreja sendo perseguida, com problemas teológicos, com crises, com dificuldades, uma igreja completamente imperfeita e frágil, mas ele vê Jesus no meio da igreja. E esse Jesus não está só passeando no meio da igreja, ele está intercedendo, ele está mediando, ele está sendo o sumo sacerdote da igreja, aquele que diante de Deus representa o seu povo. Perceba quão lindo é isso, porque ao mesmo tempo que nós achamos que no meio da crise nós estamos sozinhos, porque essa é a impressão que nós temos nos dias ruins, e João ali ouvindo notícias ruins, em momento ruim da sua vida, Jesus vai de forma pessoal acalmar o seu coração e mostrar: João, eu estou com você, e olhe que eu também estou com a igreja. Porque como um bom líder, nós temos a pretensão de às vezes acreditar que a igreja vai bem porque nós estamos bem. E a gente acha que porque a gente cuida da igreja, a igreja vai caminhar, e se nós não estivermos presentes, a igreja não caminha. Isso é um equívoco. Jesus está mostrando para João que independente se ele estava lá como figura do cristianismo, como um líder referencial, mesmo que ele não estivesse lá, o Senhor da igreja está no meio da igreja. Quão esperançoso é isso para os nossos dias. Quando nós olhamos o que a TV nos propõe, uma história de fracasso, de crise, nós somos convidados a olhar a verdadeira história. E a verdadeira história que nós temos que olhar não é a que nós estamos vendo no Facebook, nos telejornais, nos comentários. A verdadeira história é que Deus, por meio do seu Santo Espírito, continua agindo no meio da igreja e transformando o seu povo dia após dia. Em outras palavras, nós não estamos abandonados, irmãos. O reverendo Hernandes diz que, comentando esse texto, ele fala que Roma podia até mesmo proibir João de ter contato com os irmãos, mas não podia proibir João de ter contato com o céu. Da mesma forma hoje, a crise pode nos proibir às vezes de ter comunhão, de estar junto num culto, mas não pode proibir a igreja de ter comunhão com o céu. Por isso, no momento em que nós voltamos a cultuar o Senhor, hoje é o primeiro culto que vocês estão tendo, né? Depois dessa volta. Lá em Cruzeiro é o segundo culto. Mas momentos como esse significam que Deus continua cuidando da igreja. E ainda que a história que nós estamos vendo lá fora não é a que nós queremos, a verdadeira história não é essa. Porque, amados irmãos, preste bem atenção. A crise que nós estamos vivendo, principalmente da saúde, desde março do ano passado, é uma crise que dura 13 meses, correto? Mas o que é 13 meses num plano eterno de Deus? É um ponto na história. Essa não é a verdadeira história, amados irmãos.
Primeira coisa que nós vemos no texto de João é Jesus chegando e mostrando: percebam que vocês não estão sozinhos. Eu estou com você, João, e olha, eu estou com a igreja. E independente do que está acontecendo, eu não vou desistir dessa igreja, porque essa igreja foi comprada com o sangue dele. A minha vida, a sua vida, foi comprada pelo sangue de Cristo. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, é que os irmãos estavam sendo convidados a perceber quem o Senhor Jesus é. Porque, em primeiro lugar, Jesus mostra que não abandonou essa igreja. Mas espera aí, quem é esse Jesus que não abandonou? E aí então, quando nós encontramos dos versos 13 até o verso 16, nós encontramos aqui uma descrição, dos versos 14 até o verso 16, uma descrição de quem Jesus é. E João, quando vê quem está no meio da igreja, ele não consegue descrever com uma só palavra. Ele não consegue descrever com uma linguagem simples. Então João tem que usar meios literários para descrever quão grande Deus é, quão grande Jesus é. Ele vai dizer no verso 14 que Jesus tinha cabeça com cabelos brancos. E o que significa a expressão dos cabelos brancos? Aqui significa dignidade e sabedoria. O Jesus que está andando no meio da igreja é um Jesus que tem dignidade, que tem o conselho fiel para cada um de nós, que tem o melhor conselho, o sábio conselho, que muitas vezes nós estamos buscando em outros lugares. É o maravilhoso conselheiro. Quando ele olha, ele sabe que esse Jesus sabe o que está fazendo e é digno de cuidar da sua igreja. Ainda no verso 14, diz que os olhos são como chamas de fogo. E a expressão chamas de fogo significa que nada foge ao seu olhar. João reconhece que Jesus é digno, é sábio e que nada foge aos seus olhar. Aquilo que muitas vezes nós olhamos como injustiça e percebemos: quem vai julgar a minha causa? Talvez o homem não, mas nada fugiu ao olhar do Senhor Jesus. Toda a injustiça, todo o mal que nós passarmos na terra será recompensado naquele dia glorioso, porque nada foge ao olhar daquele que é Senhor de todas as coisas. Nada foge, nenhuma injustiça, nenhum erro. Ainda no verso 15, o texto fala que ele tem pés como bronze polido. E aqui a expressão bronze polido nos seus pés é que ele tem poder para julgar. Ele está dizendo, dentro do contexto, que quem vai julgar a história não é o imperador Domiciano, não é um partido político. Quem vai julgar a verdadeira história é o Messias ressurreto, porque ele tem dignidade, ele tem sabedoria, nada foge ao seu olhar, e ele tem poder para julgar de forma reta e de forma fiel. Ainda no verso 15, depois no verso 16, vai dizer que a sua voz como de muitas águas, e fala da espada que saía da sua boca. E as duas expressões significam que a palavra final é de Deus. Que João está vendo, amados irmãos, que no meio daquela crise de cristãos mortos, de igreja corrompida, a palavra final não estava com o Império Romano. A palavra final estava com Jesus ressurreto. Amados irmãos, o que nós estamos vivendo não é a verdadeira história. É a história que estão querendo que nós acreditemos que é a verdadeira história. Mas a palavra final de tudo que nós estamos vendo hoje é do Senhor Jesus. A palavra final da sua vida é do Senhor Jesus. É Ele quem tem poder para julgar de forma reta. Ele que é sábio, Ele que é digno. O texto diz no verso 16 que Ele tinha na mão direita as estrelas. E aqui significa a mão direita, é um símbolo de autoridade para agir e converter as coisas conforme a sua verdade. Ele tem poder para agir, para mudar e para governar. É um símbolo de autoridade. Você percebe que João não poderia resumir quem Jesus é, na sua visão, com uma simples frase. Ele tem que usar desses recursos para dizer quão grande Deus é. Quem está cuidando da igreja não é um revolucionário que surgiu naquele lugar em Jerusalém, falando algumas coisas boas, com um bom ideal,
um sábio profeta, não, é o Filho de Deus encarnado, que tem poder, autoridade, sabedoria, que nada foge ao seu olhar, que está cuidando das nossas vidas. Ele termina no verso 16 dizendo que o seu rosto brilhava como o sol. E aqui João diz que a sua glória, a sua majestade é indescritível. Eu imagino João olhando e tentando descrever quem Jesus é, mas chega um momento no verso 16 que ele fala assim: eu não tenho mais o que falar. Eu não tenho mais como descrever quão grande Jesus é. Eu não tenho mais como descrever com palavras humanas quem Jesus é. Ele então diz que o seu rosto brilhava como o sol, a sua glória, a sua majestade é indescritível. E por que isso é importante para João e para nós hoje? Às vezes, amados irmãos, a gente se esquece de quem Jesus é. Às vezes a gente acha que a palavra final está com os governantes, está com o Supremo Tribunal Federal, está com o nosso patrão. Não, a palavra final está com aquele que governa sabiamente todas as coisas. Aquele que pode todas as coisas. E nós precisamos resgatar no nosso coração hoje, amados irmãos, quem esse Jesus é. Jesus não é um mero homem. Jesus não é um grande filósofo. Jesus não é simplesmente um homem bom, um homem sábio. Ele é o próprio Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado que entra na história para mudar completamente as nossas vidas. E esse Jesus que entrou na história, Ele morreu e ressuscitou para garantir para mim e você que nós viveremos eternamente com Ele. Há dois textos que eu gostaria de ler com os amados irmãos, e eu peço que vocês abram Jeremias, primeiro capítulo 10. Abra a sua Bíblia. Jeremias capítulo 10. Olha o que diz Jeremias capítulo 10, verso 6. Preste bem atenção. O que o profeta Jeremias disse a respeito de Deus. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Não existe ninguém como esse Deus. É aquilo que João está vendo naquela revelação. Agora, anda um pouquinho para frente, Jeremias 32, verso 17. Jeremias 32, verso 17. O texto diz: Ah, soberano Senhor, Tu fizestes os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Agora preste atenção no final desse verso, quão lindo e maravilhoso é. Nada é difícil demais para Ti. Nada é difícil demais para o nosso Deus. Nada é difícil demais para o Deus ressurreto que João está vendo no Apocalipse. Agora, amados irmãos, como eu disse de manhã, tenta compreender o que João está vendo. João está olhando, acorda ali naquela manhã e vai abrir ali o www.portal Jerusalém. E o que ele vê ali é o quê? Cristãos são mortos na arena de Roma para alegrar os romanos. Cristãos são colocados em estacas como tochas humanas para iluminar caminhos. Cristãos são degolados, decapitados. A igreja está se corrompendo, a igreja perdeu o primeiro amor. É isso que João vê quando olha as notícias. Mas quando Jesus fala com João, ele compreende que eles não estão abandonados no meio da crise. Jesus está no meio da igreja, intercedendo para a igreja. E quem está no meio da igreja não é qualquer pessoa, é o Jesus poderoso, majestoso, que pode julgar, Jesus sábio, aquele que os seus olhos perscrutam todas as coisas, aquele que é indescritível, em que nada é impossível para que Ele não possa fazer. Esse é o Jesus que você professa. Esse é o Jesus que está cuidando da sua igreja no meio dessa crise que nós estamos vivendo. Nós não temos um mero profeta que morreu na cruz. Ele ressuscitou. João quer que os irmãos percebam isso. Nós não estamos abandonados. Percebam que nós não estamos abandonados porque Jesus é muito mais do que a gente pode pensar. É muito mais do que a gente imagina. É muito mais poderoso do que nós estamos vivenciando na nossa fé hoje.
Mas há uma terceira lição. João quer que eles percebam o cuidado de Jesus Cristo. Olha o que fala o verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não tenha medo. A expressão cair como morto aqui é uma expressão figurativa que indica rendição. Quando João tem aquela visão da majestade de Deus, do cuidado de Deus, João não tem reação. Ele perde as suas forças. Ele não sabe o que falar. E numa das cenas mais lindas do Apocalipse, aquele homem que está caído, o soberano toca nele com a mão da autoridade, com a mão direita. Você vai encontrar várias vezes no Apocalipse a expressão mão direita, para dizer o quê? Não temas. É isso que Jesus disse para mim e para você hoje: não tenha medo. O que você está vendo acontecer não é a verdadeira história, não é a realidade final das nossas vidas. Não tenham medo. Amados irmãos, esse verso indica cuidado e proteção de Deus. Jesus tem poder para cuidar e proteger o seu povo, e por isso João não precisa mais ter medo. E aí ele vai descrever, na parte B do verso 17 e verso 18, o porquê João não precisa ter medo. Ele vai dizer no verso 17, a parte B: não temas, ele é o primeiro e o último. E o que significa ele fala, eu sou o primeiro e o último? Significa que ele existe em tudo, do começo ao fim. Ele é o Deus que estava face a face com Deus na criação. E ele é o ômega. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele está na eternidade cuidando do seu povo. Um Deus que é atemporal, que não se limita a uma crise de 1, 2, 10 anos, 30 anos. Ele está acima do tempo. João não precisa ter medo, porque Jesus é muito além do que ele possa imaginar em um momento da sua vida de crise. O texto também fala, no verso 18, a primeira parte: e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ou seja, ele não está morto, vive eternamente, a morte não pôde segurar ele. Nós somos muitas vezes arrebatados com o medo da morte. A gente acredita que a morte é o fim. Jesus mostra que ele venceu a morte. Ele é certeza, amados irmãos, que se nós fecharmos os nossos olhos para a história, nós abriremos os nossos olhos para a eternidade. Ele é a certeza que, independente das crises que a gente venha passar, independente se esse corpo físico venha sucumbir na história, nós seremos glorificados com ele. E uma terceira coisa, porque João não precisa ter medo, ele vai terminar o verso 18 dizendo: e tenho as chaves da morte e o inferno. E aqui a expressão significa que não há nada impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Você consegue perceber a dinâmica do texto? João escreve dizendo: irmãos, nós estamos juntos. Nós vamos sofrer juntos porque nós somos cidadãos de um outro reino. E nós vamos perseverar por causa de Jesus. E se nós sofrermos, será por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Agora percebam que nós nunca estaremos abandonados, porque o Filho do Homem, Jesus, está no meio da sua igreja e Ele está intercedendo por nós. E esse Jesus que está no meio da igreja, a segunda coisa, é muito mais do que a gente está vendo. Ele é poderoso, majestoso, digno, sábio, seus olhos veem todas as coisas, Ele pode julgar qualquer coisa, não há como descrever quão grande Jesus é na história. Mas esse Jesus está cuidando pessoalmente da nossa vida, está protegendo a sua vida, sabe por quê? Porque Ele existe do princípio ao fim. Ele esteve morto, mas ressurgiu, e nada é impossível para Ele. Agora imagina você, no meio daquela crise que os irmãos estavam vivendo, recebendo essa carta e sendo lembrados de que Jesus é muito mais do que eles estavam vendo. Aqueles irmãos que estavam sendo convencidos que Roma tinha a palavra final,
Aqueles irmãos que estavam sendo convencidos que aquela história trágica era a verdadeira história, eles são lembrados que a verdadeira história está acontecendo muito além e muito acima do que nós podemos imaginar. Mas pela graça, Deus traz a sua revelação para que nós possamos ser inundados de esperança. Porque nós temos esperança, amados, nós temos esperança na volta de um Senhor. Não de um Jesus que um sofredor, mas o Jesus ressurreto que volta como Senhor. E quando Ele voltar, toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará diante dEle. É esse Deus que guarda a sua vida, é esse Deus que protege a sua vida, é esse Deus que conduz a sua história. E independente da crise, que nós sofremos sim, porque somos seres humanos, nós somos de carne e osso, temos sentimento, mas precisamos ser lembrados pela palavra de Deus, que esse Jesus não nos abandonou no meio dessa crise. Esse Jesus, Ele é muito mais do que nós estamos pensando, e esse Jesus está cuidando porque pode cuidar da sua igreja. Amados irmãos, eu quero concluir nessa noite pensando qual foi a reação de João diante de tudo isso. João está no meio de uma crise, exilado, não está plantando igreja naquela ilha, não está tirando férias no Caribe, ele está numa ilha, exilado político, e as únicas notícias que ele tem é que a igreja está acabando, que a crise está tomando, que não há mais remédio, que só vai piorar daqui para frente, política, economicamente, vai só piorar. E é nesse contexto que João está buscando o Senhor, como a única esperança. E é nesse contexto que Jesus vai até João, para mostrar tudo que eu falei aqui nesta noite. Agora, olha só o que fala o verso 11, porque o verso 11 que eu pulei na minha exposição, tem uma tarefa que Deus dá para João. Ele fala no verso 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele tinha um público-alvo, ele tinha que escrever algo para um público. Nós vamos para o verso 19, diz o seguinte, que esse público deveria ouvir uma mensagem. Qual mensagem? Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessa. O que ele está falando, João? Você viu que eu não abandonei vocês. Você viu quem eu sou. E você viu que eu posso ter poder para dizer: não tenha medo. Estou cuidando de você. Sou Deus poderoso. Vocês não estão abandonados. Agora, João, escreve para 7 igrejas o que você viu, o que vai acontecer e as que vão acontecer no final de todas as coisas. Qual foi a resposta de João diante do conhecimento de que não está sozinho, de quem Jesus é e do cuidado de Deus? Vamos ler então o versículo 1 e 2. Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 2 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu a mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, tudo quanto a tudo o que viu. O texto diz revelação de Jesus Cristo. Quem revelou a verdade? O próprio Jesus, revelando quem Ele é. E Ele revela para quem? Ele notificou a seu servo João. E João faz o quê? João escreve a carta. João escreve a carta. Sabe o que eu quero dizer com isso, amados irmãos? Nós somos um povo separado por Deus. Está crise, amados irmãos. Está crise e eu não quero ser um profeta de mau agouro, mas eu digo a vocês que vai piorar. Se você acha que tem esperança para o Brasil e para o mundo, não vai ter. Muitas coisas ruins vão acontecer ainda. Muitas coisas. E é nesse contexto que nós precisamos ser lembrados que nós não somos desse reino. Você faz parte de um outro reino. A sua história não está aqui. A sua vida não está guardada para esse mundo, mas para o reino celestial.
E você precisa se lembrar, no momento da crise da dor, que Jesus não abandonou você. Não abandonou tua família, não abandonou seus projetos. E você precisa lembrar que esse Jesus que está intercedendo por você como igreja de Cristo, Ele é poderoso. Muito mais do que você mesmo às vezes acredita que Ele seja. E Jesus está cuidando de você. E sabe o que Ele quer que você faça hoje? Que você escreva para o mundo quem esse Jesus é. Ao invés de afundar na crise, afundar na dor, no sofrimento, você é convidado a escrever com seu testemunho, com a sua boca lá fora, que existe um Jesus que é poderoso para salvar a nossa vida. E mesmo que a gente se perca, esse corpo se perca na caminhada, nós seremos ressuscitados com Cristo. Há muitas pessoas lá fora, amados irmãos, precisando ouvir o que as igrejas ouviram, porque um homem que estava no meio da crise foi lembrado que não estava abandonado, quem Jesus era e que Jesus estava cuidando. E esse homem escreve. E a prova de que João não jogou a toalha naquela ilha é que nós estamos, depois de mais de 2000 anos, lendo o seu texto hoje. E nós só podemos ouvir isto essa noite, porque João não jogou a toalha. Ele não sucumbiu na crise, mas ele tomou a revelação de Jesus Cristo e escreveu para que aquela revelação animasse os cristãos ao longo da história, que passam por dificuldades, que passam por lutas, como eu e você hoje, em 2021, estamos enfrentando. Jesus está cuidando de nós. E eu quero concluir, amados irmãos, com 4 breves aplicações para que você possa refletir. Primeiro, muitas vezes olhamos para a nossa realidade e só vemos decepções, fracassos e perdas. Porém, Jesus lhe convida a concentrar-se na verdadeira história. Amanhã, quando você acordar, abrir o noticiário, Facebook e começar a ver aquela monte de notícia ruim, lembra que essa não é a verdadeira história. A verdadeira história é contada na palavra de Deus. Segundo, hoje é tempo de encarar a verdade de que Jesus não nos abandonou, Ele está cuidando da nossa vida, mesmo que não tenhamos condição de acreditar hoje. Descanse em Deus. Mesmo que o seu coração duvide, aprenda a descansar. Como nós falamos de manhã de Maria, creia, mesmo quando você não está tendo condição de crer. Terceiro, você percebe que ao invés de afundar-se em seus medos e fracassos, é momento de ouvir e escrever aquilo que Deus lhe diz? Pastor, eu não posso visitar, mas eu posso mandar uma mensagem. Eu posso gravar um áudio no WhatsApp. Eu posso entrar num post de internet que só está mostrando tragédia e lembrar as pessoas que estão ali que existe um Salvador. Que a mensagem da glória deve ser expressa. C.S. Lewis escreve um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. E ele escreve esse livro depois de falar várias palestras que ele foi convidado no meio da Segunda Guerra Mundial para trazer. E no meio da Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis estava falando do Evangelho, estava falando de Jesus Cristo. E essas palestras que ele deu para o rádio se transformaram em um livro. Ou seja, a mensagem do Senhor, ela deve ser aplicada no meio da crise. Independente do que está acontecendo, a mensagem tem que ser pregada. E último, Jesus morreu na cruz para salvar a sua vida. Por isso, nesta noite, você precisa entregar-se completamente a Ele e desfrutar da paz que você tanto deseja. Você quer paz no seu coração? Você quer sentido na vida? Esse sentido se chama Jesus na sua vida. Só Ele pode salvar a sua vida. Não é o pastor, não é a igreja, não é a política, não é a ideologia. Somente Jesus é aquele que esteve entre nós, morreu em nosso lugar, ressuscitou para nos dar a vida eterna. Que nessa noite nós possamos ouvir esta mensagem e que nos traga esperança. A esperança na volta desse Senhor ressurreto, que nos comprou naquela cruz com o seu sangue. Que o Senhor nos abençoe nessa noite.